Fala galera, beleza? Eu sou o Dudu Gouveia e você está aqui em mais um vídeo no meu canal. Agora no cenário diferente, eu estou aqui no escritório, não estou no meu quarto, tá certo? Bom, estou com esta camisa não à toa, como vocês viram o título. Hoje eu farei a análise da temporada do Internacional, que para quem não sabe é meu time de coração, tá certo? Então eu vou fazer a análise do Inter neste ano. E vou falar o que eu espero por ano que vem também e algumas outras coisas. Então vamos lá, vamos começar. A temporada do Inter foi uma merda, tá? Foi muito ruim. Não vem com esse papo de que nós somos vencedores porque nós vencemos a enchente, nós nos classificamos para a Libertadores. Porra nenhuma, cara. Se essa for a nossa exigência, se a gente ficar feliz porque a gente se classificou para a Libertadores, a gente está diminuindo o tamanho do clube. Né? Ainda mais o Inter, com o investimento que fez, passar um ano inteiro em branco, a gente não pode achar isso normal. A gente não pode relevar, a gente não pode achar que a temporada foi boa por conta disso. O Inter, vamos lá, vou relembrar as contratações. O Inter contratou o Ivan, contratou o Borré, contratou o Lucas Alário, contratou o Johan, contratou o Wesley, contratou o Bruno Tabata, o Bruno Henrique, o Fernando, o Thiago Maia, quem mais? Bernabé também, que não foi contratado, foi empréstimo, mas enfim. Bruno Gomes, todas essas foram contratações. Contratou o Fabrício e tal, a gente já vai falar sobre isso. O Inter gastou ali, acho que foram 100 milhões em contratações no total, alguma coisa assim. Enfim, o Inter gastou muito dinheiro em contratações. E juntando o dinheiro das contratações e dos salários, aí, meu irmão, aí realmente. Por exemplo, o Inter contratou o Borré e gastou grana no salário do Borré e para liberar em antecipado. Eu não lembro se a negociação com o Borré foi de graça. Talvez tenha sido um pré-contrato. Eu não lembro. Mas enfim, por tudo o que o Inter gastou, passar uma temporada inteira em branco, no zero, é muito ruim. E o ano começa uma merda. Quando? Vamos lá. No final de 2023, o Inter foi semifinalista da Libertadores. Tá certo? Tá certo. Com o Eduardo Cudê. E aí o Inter falou, porra, vamos manter o Cudê. Ok, beleza, show. A partir do momento que o Inter fez as contratações que fez e com o Cudê caiu na semifinal do Gauchão pro Juventude, repito, Juventude, ele tinha que ser mandado embora. Ele não foi mandado embora. E graças a isso a gente perdeu a temporada. Porque se fala muito, o Inter, se não fosse a tragédia, ia longe. Mas a tragédia não foram as enchentes. A tragédia se chama Eduardo Cudê. Essa foi a tragédia do Internacional. Entendeu? Porque assim, quem me acompanha lá no meu Instagram sabe. O Inter, quando foi jogar contra o Rosário Central, já estava eliminado. O Inter, quando no sorteio da Copa do Brasil, quando caiu a bolinha lá e apareceu Juventude, o Inter já estava eliminado. E eu falei que isso ia acontecer e isso aconteceu. Isso aconteceu. Por quê? O Inter foi eliminado contra o Juventude no Gauchão. E não tinha nenhuma perspectiva que o Cudê ia ser demitido e a coisa ia ser diferente. E o Inter foi eliminado de novo pelo Juventude na Copa do Brasil. E depois, já com o Roger, foi eliminado pelo Rosário Central na Sul-Americana. Por conta da herança maldita do trabalho do Cudê. O Inter conseguiu ser eliminado com a porra de um gol do Campas. Do Campas. Certo? E outra. Uma coisa que eu fico puto. Lá atrás, antes de começar a temporada, o Inter não tinha nem jogado. Nem jogado. Só tava contratando ainda. Não tinha nem estreado. Eu falei, pode contratar quem for. Se não renovar o comando técnico do clube, não vai adiantar. Pode contratar Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Mbappé, Neymar, Haaland, pode contratar quem for. Se não mandar embora o treinador, não vai adiantar. Falei isso em uma página aleatória do Inter no Instagram.
Este meu comentário teve umas 15 respostas. Todas com: mas contigo torcendo contra. Era eu que tava torcendo contra. E eu falei, se não trocar de treinador não vai adiantar. E a gente foi eliminado de tudo. Tudo. A culpa é minha. O Inter, meus queridos, o Kudê chegou à conclusão que não dava mais pra ele. Quando o Inter perdeu pro Vasco. Repito, pro Vasco. Em pleno Beira-Rio. E no final do jogo a torcida gritou: ei, Kudê, vai tomar no cu. No jogo seguinte foi contra o Juventude na Copa do Brasil, que o Inter perdeu por 2-1 em casa. E a torcida no final do jogo: ei, Kudê, vai tomar no cu. Neste momento, o Kudê percebeu que ele não era tão adorado pela torcida assim. O presidente Alessandro Barcelos também percebeu isso. E o Kudê foi mandado embora. A partir dali a gente reconstruiu, respirou, aí veio o Roger, veio o D'Alessandro, veio o Paixão, a gente construiu uma nova pegada, a gente construiu um novo time e a gente conseguiu passar 16 jogos sem perder no Brasileirão. Mas depois que perdeu, também perdeu os 3, né? Eu acho que o Inter entrou, classificou direto para Libertadores, falaram, já estamos classificados direto para Libertadores, vamos entrar de férias aqui. Aí tomou um vareio de bola do Flamengo, poderia ter empatado aquele jogo e até ganhado, tá? Que perdeu 2 gols. Mas tomou um vareio de bola do Flamengo, tomou um vareio de bola do Botafogo. Repito, Botafogo! Mas é o campeão da Libertadores. Mas tem um puta time. Mas não interessa. Continua sendo o Botafogo. E tomou um vareio de bola depois do Fortaleza, né? Enfim, o Inter contra o Botafogo até jogou melhor, mas perdeu, né? Passou um campeonato inteiro sem ganhar do Botafogo. Mas perdeu pro campeão da América. Não, perdeu pro Botafogo, que por acaso foi o campeão da América. Certo? Mas enfim, depois eu falo sobre isso. Então, eu percebi, né, que tinha coisa... Assim, eu acho um escárnio isso, tá? A temporada do Inter acabou. Não contra o jogo, não foi no jogo contra o Flamengo, que se eu não me engano foi dia 1º desse mês, se eu não me engano, dia 1º de dezembro. Não lembro, tá? Foi algo assim. A temporada do Inter acabou, não foi no jogo contra o Flamengo, porque quando perde pro Flamengo, perdeu a chance de ser campeão brasileiro. Mas não foi ali que a temporada do Inter acabou. A temporada do Inter acabou no dia 28 de abril. Por quê? Vou explicar o porquê. Ali o Inter ainda estava vivo na Sul-Americana, estava jogando a fase de grupos, e ainda não tinha jogado contra o Juventude na Copa do Brasil, tinha chance de passar. Por que eu digo que a temporada do Inter acabou naquele momento? Primeiro que já não tinha ganhado o Gauchão, né? Tinha sido eliminado na semifinal por Juventude. Segundo, o Inter, no dia 28 de abril, empatou em casa com o Atlético Goianiense, que à época era o lanterna da competição, né? E o senhor Eduardo Kudê, aquele jogo foi se eu não me engano, foi num domingo, 8 horas da noite. Domingo, 8 horas da noite. Olha que horário filho da puta pra ter um jogo, mas teve. O senhor Eduardo Kudê, na coletiva, foi lá e falou: mas com essa torcida aí também? Porque ele foi vaiado. Porque a torcida vaiou o time. E sabe por que a torcida vaiou o time? Porque o Inter, meus queridos amigos, empatou em casa com o lanterna do campeonato, tendo 82% de posse de bola, 22 finalizações, 22 finalizações, fez um gol e de cabeça ainda. A torcida vaiou, pronto, a culpa é da torcida. Neste momento, Eduardo Kudê nunca mais pisaria no Beira-Rio. Se o Inter fosse um time sério, este cara teria sido mandado embora na hora. Volta nem pro vestiário.
Meu irmão, você não pode empatar com Lanterna tendo 22 finalizações, 82% de posse de bola e colocar a culpa na sua torcida. Você não pode. Não pode. Mas enfim, o ano do Inter foi uma merda por conta deste homem, Eduardo Cudê. Que inclusive foi pro Alavés e o Alavés tomou um vareio de bola de um time que eu não sei nem quem é lá da Espanha, e o auxiliar do Cudê, o senhor Lúcio Gonzalez, foi rebaixado com o Atlético Paranaense. Mas essa era uma comissão técnica de excelência. O Roger é que é ultrapassado, né? Enfim. O que acontece foi o seguinte, a gente perdeu os 3 últimos jogos da temporada e muitas pessoas da torcida já querem criar crise. Fala que Rocher não serve, Thiago Maia não serve, que não sei quem não serve. Cara, o Inter não passou 16 jogos sem perder por acaso. Não foi por acaso, né? Mas foi o que eu falei, a gente teve várias desatenções nos últimos jogos. No jogo contra o Flamengo, tivemos 3 desatenções e tomamos 3 gols. No jogo contra o Botafogo, repito, ninguém marcou o Savarino, que era o melhor jogador foi o melhor jogador do Botafogo no Campeonato Brasileiro. E ele fez o gol. E no jogo contra o Fortaleza, o Rocher tem uma falha bizonha, o Cleiton tem uma falha bizonha, e depois o jogador do Fortaleza lá sobe mais alto que o zagueiro e faz o gol. Então foram desatenções, sabe? E o Inter também ficou 2 jogos sem fazer gol, né? Contra o Botafogo e contra o Fortaleza. Ok, beleza. Agora, vamos analisar o que eu acho, as minhas expectativas para o ano que vem. Só que antes, vou falar sobre alguns jogadores que eu acho que vão sair, quem eu acho que pode contratar e quem eu acho que deve permanecer. Vamos começar. Vamos começar pelo grupo principal, Rocher. Ele falhou no último jogo, não acho que ele falhou contra o Botafogo, tá? Falhou no último jogo, mas ele é um bom goleiro, ele é um goleiro seguro. Eu acho que ele tem que ser mantido. Outro goleiro, o Ivan. O Ivan jogou um jogo na temporada, foi o primeiro que ele machucou, e depois ele não entrou mais, até por conta da lesão. Mas ele tá voltando, e ano que vem provavelmente ele vai ser o reserva do Rocher. O Ivan é muito bom goleiro, pode até assumir a titularidade, tá? Então eu permaneceria com ele. O Fabrício já se despediu, já comunicou que vai embora. E eu acho que, beleza, ok, ele ir embora. O Ivan é melhor que ele. E o Antony, acho que deve permanecer, né? Porque foi um bom goleiro quando a gente precisou dele. Lateral direita, Bruno Gomes, que não é lateral direito de origem, mas o Roger encontrou a função para ele ali muito bem. O Aguirre é ruim, né? Não é um reserva à altura do Bruno Gomes. Tem que contratar um lateral direito para ser reserva do Bruno Gomes. E tem o Natan, que é emprestado do Santos, fez uma partida, deve estar indo embora também. Na zaga nós temos um problema sério. Gabriel Mercado lesionou. Vai ficar fora durante muito tempo, só volta no final do ano que vem. Então nós temos Vitão, Agustín Rogel e Cleiton Sampaio. Cleiton Sampaio é horroroso. E o Rogel é grosso. Ele não é ruim, mas ele é muito grosso. Ele faz uma partida média, outra partida ruim, outra partida boa, outra partida média, aí 2 partidas ruins, aí uma partida média, uma partida boa, 2 ruins. Então é assim, ele é grosso, é muito grosso. Tem que contratar zagueiro. Uns 2 ou 3, pelo menos. E mandar essa porra desse Cleiton Sampaio embora, né? Lateral esquerda, tem que contratar o Bernabé e o René vai ser mantido. Ok, o René sendo reserva do Bernabé, acho que tá ok. Volância, Rômulo, Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique também. Bruno Henrique é mais 8, né? Volante, né? Todos eles eu acho que permanecem. Aí nós temos aqui no meio, nós temos um problema. Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Alan Patrick. Alan Patrick não tem como ele ir embora. O Tabata até estava jogando mal nos últimos jogos da temporada, mas é bom jogador, eu permaneceria com ele. Gabriel Carvalho, cara, não fez nada de importante, assim. Ele tá indo muito mal nos últimos jogos que ele tem entrado. E também, né, tem o Gustavo Prado, que também não tem jogado muito bem, mas é um moleque da base. E tem o Johan, que eu gosto, eu acho um bom jogador, mas não deu certo no Inter. Recebeu poucas chances com o Roger, eu acho que o Roger podia aproveitar mais ele. Mas enfim, Johan deve ir embora. No ataque, Wesley tem que permanecer.
Wanderson tem que permanecer porque ele é reserva do Wesley, pode jogar na outra ponta. Borré tem que permanecer. O Valência, eu não acho um desgraçado, eu acho ele muito útil. Eu acho que o Valência, ele viveu uma fase terrível, mas mesmo na fase terrível que ele viveu, ele ainda nos entregou bastante futebol. E o Lucas Alário, que realmente esse foi uma decepção. Eu esperava bastante que o Alário ia se firmar. Não se firmou, deve estar indo embora também, certo? Quem eu contrataria? Tem rumores da contratação do Eric, do Atlético Paranaense, que é volante, mas eu não acho que a gente precisa de mais um volante, porque já tem o Fernando, já tem o Thiago Maia, já tem o Rômulo, tem o Bruno Gomes que pode jogar por ali, enfim. E tem o Bruno Henrique, que é horrível jogando essa função, mas pode quebrar um galho. E ainda falam que o Gabriel vai voltar, enfim. Mas ok, eu contrataria um argentino que foi o 10 do Atlético Paranaense. Ah, o Atlético Paranaense caiu. Pois é, caiu. Mas não significa que não tenham bons jogadores. Canóbio. Este cara, eu acho um cara muito bom. Me serviria muito pro Inter. Sempre que jogou contra a gente, jogou bem. Canóbio, argentino, eu traria ele para ser reserva do Alan Patrick. Certo? Então, seria o único que eu pensaria em contratar. Fora, porque eu não tenho que pensar nisso. Mas eu tentaria o Canóbio, se eu fosse presidente, né? Agora, vamos para as minhas expectativas para o Inter em 2025. O Inter é uma coisa muito engraçada, o Inter do Alessandro Barcelos, né? A gente termina 2021 na 12ª colocação com 48 pontos. A gente ficou a 5 pontos. A 3 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento e a 5 pontos do primeiro rebaixado, que foi o Grêmio naquele ano. O que nos salvou foi ter ganhado o Grenal. Aí em 2022, a gente é vice-campeão brasileiro. E a gente fala o quê? Só melhorar o time um pouquinho que nós vamos brigar. 2023, a gente chegou na semifinal da Libertadores. E a gente falou o quê? Só melhorar um time um pouquinho que nós vamos brigar. E agora, a gente fala o quê? Só melhorar o time um pouquinho que nós vamos brigar. E fica nesse ciclo vicioso. Então assim, eu não tenho muitas expectativas pro Inter ano que vem. De verdade, não tem. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Se vender o Vitão, pode dar adeus para 2025. Se vender o Wesley, pode dar adeus para 2025. E se não comprar o Bernabé, pode dar adeus para 2025. Certo? Mas enfim, falam que ano que vem o Abel Braga, vai assumir alguma posição. Ídolo, maior treinador da nossa história, vai assumir alguma função no Inter, estão falando dele. Tem se falado bastante no Oscar. Eu acho que seria muito bom o Oscar. Mas eu não sei se vale a pena fazer esse investimento. Eu acho que se ele chegar e jogar o que ele pode, o que ele tem de bola, seria um ótimo investimento. Mas eu não sei se eu faria esse investimento. Enfim, o Oscar, então, tá cogitado para chegar no ano que vem. E é isso, cara. Não tem expectativa que a gente vai ganhar alguma coisa, porque tem o Botafogo, que tá muito forte, tem o Palmeiras, tá muito forte. Por mais que a pior temporada do Palmeiras, os caras ainda ganharam o Paulista e foram vice no Brasileiro. Na pior temporada deles nos últimos anos, tá? Tem o Flamengo, que também é muito forte, não tem nem o que falar, né? Fora outros times que podem dar muito trabalho. Tem o Corinthians com o Ramon, que tá crescendo bastante. O Fortaleza do Vojvoda, que agora vai para Libertadores. O São Paulo do Zubeldia, que até é um time que não sabe, sei o quê, mas querendo ou não, é um time que tem um futebol forte. O Zubeldia deu sufoco pro Botafogo nas quartas de final, né? Nas quartas de final, o Botafogo quase foi eliminado pelo São Paulo. Se não é o Nestor errando aquela bola, o Botafogo poderia ser eliminado, né, nos pênaltis. Enfim, São Paulo, que ainda assim é um bom time, tá na Libertadores. Então acho que a gente tem que melhorar principalmente a defesa. A gente tem que contratar um reserva para a lateral direita, contratar uns 3, 4 zagueiros, né? Manter o Bernabé, manter o Wesley, manter o Vitão, não vende nenhum dos dois, contratar um reserva decente para o Alan Patrick e mais um ponta. Eu acho que tá bom. Se a gente fizer este movimento, tá bom. Mantendo o elenco, não manda ninguém embora, tá sus. Se mandar alguém embora, meu irmão, principalmente esses que eu falei, Wesley, Bernabé e Vitão, acaba a temporada. Pode dar adeus. Alan Patrick também, pode dar adeus. Então tem que manter
Então é isso, a minha temporada pro Inter no ano que vem, minha expectativa é que no final de 2025 eu não consigo criar expectativas. Depois do Inter fazer as contratações que fez neste ano e fazer o ano de merda que fez. Ah, mas tinha o Kudê, beleza, mas ainda assim, mesmo sem o Kudê, o presidente ainda é o senhor Alessandro Barcelos. Então, eu tenho expectativa. Só que eu sempre espero o pior desta gestão. Não sei, talvez ano que vem o Alessandro Barcelos faça alguma cagada. Não duvido disso, que ele faça alguma cagada e a gente perca o ano de novo. Então é isso. Espero que a gente pelo menos ganhe o Gauchão no ano que vem. Tem que ganhar o Gauchão para impedir o octacampeonato do Grêmio, porque o Inter é o único que é octa gaúcho, o Grêmio não é. Então a gente tem que impedir. Se começar ganhando o Gauchão, começou bem. Depois a gente pensa na Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Tem que pensar uma coisa de cada vez, certo? Mas tem que jogar com força máxima no Gauchão. Não tem essa de poupar, não tem essa de perder para Guarani de Bagé. Não tem essa, não existe, né? Tem que jogar com força máxima. Ah, mas é o Gauchão. Pois é, mas é o Gauchão que a gente não ganha há 8 anos. Desde 2016, né? E ainda assim o Grêmio não passou da gente. Mas enfim, tem que ganhar, tá certo? Então é isso, essa foi minha análise da temporada e minhas expectativas e análise de contratações do Inter para a próxima temporada. Esse vídeo ficou mais longo do que eu gostaria, mas é que eu acabo falando demais, principalmente quando o assunto é futebol, principalmente quando o assunto é o meu time, beleza? Então é isso, valeu, falou!